verso 26, 27 e 28. Diz assim a palavra do Senhor: e disse ela, ou seja, disse Ana: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Você pode se assentar. O tema da ministração dessa manhã é coragem para entregar as primícias. O que são primícias? Você sabe o que é primícia? Primícias são os primeiros frutos. Primícias são aquilo que nós podemos extrair do melhor. É o melhor do melhor. Jesus, ele morreu e foi feito primícia dos que dormem. Primícias são aquilo que nós tiramos e damos para o Senhor, porque é o melhor que nós temos. A palavra do Senhor nos mostra que quando eles prensavam as azeitonas, no Antigo Testamento, a primeira prensa fazia com que extraísse um azeite mais puro. Aquele azeite era usado no templo para adoração. Ou seja, eles davam para adoração as primícias ao Senhor. E nós vamos ver aqui uma mulher, irmãos, amargurada, uma mulher com dor, uma mulher estéril, que de repente ela recebeu uma bênção, da qual ela orava ao Senhor, e ela devolveu a Deus como primícia para o Senhor. Ela deu o seu primogênito, ela deu o seu melhor. Essa mulher era Ana. Ana viveu numa época de trevas em Israel. Era uma época terrível, porque o povo estava saindo da época dos juízes. Foram 450 anos de trevas. Sabe, se você assistir, por exemplo, aos programas do Correio da Manhã, na televisão, ou para os brasileiros, o Cidade Alerta, você lendo o livro de Juízes, não se compara em nada ao que você vê no Correio da Manhã e no Cidade Alerta. Porque era uma época de trevas, 450 anos de trevas. E logo vem Samuel. O livro de Samuel conta a história do finalzinho da época dos juízes. E nessa época, irmãos, o sacerdócio estava corrompido. Havia um sumo sacerdote chamado Eli. Ele era gordo, ele era velho e ele era cego. E ele era complacente com o pecado dos filhos. Ele tinha 2 filhos, Ófine e Finéias. Até falei no primeiro culto. Bons nomes para você colocar nos seus filhos, né? Ófine, Finéias. Ó, não é bonito? Ai, que nomes lindos. Mas eles eram terríveis. Eles roubavam as ofertas. Eles tratavam mal o altar. De sorte que o povo desprezava a oferta que trazia ao Senhor. Não se importava porque eles eram corruptos. E ele via e não fazia nada. Por causa disso, irmãos, os filisteus vieram e eles foram lutar com os filisteus. E os filisteus lhes venceram. Eles perderam a batalha. Ófine e Finéias morreram nessa guerra. E o pior de tudo é que eles levaram a arca do Senhor. Levaram a presença de Deus. Levaram a bênção de Deus. Porque a arca representava a presença de Deus. E quando o sumo sacerdote ali, sentado na sua cadeira, recebeu a notícia de que os seus 2 filhos haviam sido mortos e que os filisteus haviam levado a arca do Senhor, caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. A sua nora, que estava grávida, a mulher de Finéias, quando soube que o marido havia morrido e a arca do Senhor havia sido levada, a mulher entrou em trabalho de parto e quando estava a dar à luz, morreu. Antes dela morrer, ela deu o nome ao seu filho. Icabode, foi-se a glória de Israel. Então esse era o contexto, não é? Onde começa ali a história do profeta Samuel. E Ana, a mãe de Samuel, irmãos, ela foi uma mulher de oração. Ela gerou um filho na intercessão, na motivação correta. Ela era mulher de Eucana e deu à luz a Samuel, sendo uma mulher estéril, foi abençoada pelo Senhor. E é muito interessante porque Samuel, ele se tornou o último dos juízes e o primeiro dos profetas. E ele tinha 3 funções básicas. Era profeta, juiz e sacerdote. Se você ler a história dessa família, você vai ler que eles moravam junto com os efraimitas, com a tribo de Efraim. Mas eles eram da tribo de Levi, porque só poderiam ser sacerdotes aqueles que fossem da tribo de Levi.
E é interessante que Ana chega no templo, diante do sumo sacerdote Eli, e diz o verso que eu li 26, ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Então, Ana, ela orou a Deus por um filho, por quê? Ela era mulher de um homem chamado Eucana, só que ela não era a única esposa. Eucana tinha 2 esposas, embora ele fosse um homem piedoso, porque ele fazia ofertas, não é, de sacrifícios pelos pecados da Penina, sua primeira esposa, ou segunda, não sei qual delas era a primeira ou a segunda. Ele fazia sacrifícios pelos pecados dos filhos, e quando ia fazer sacrifício pelo pecado de Ana, dava em porção dobrada, do muito que amava, pelo muito que a amava. Mas a Penina, a outra esposa, era terrível. Ela fazia a vida de Ana negra. Ela desdenhava de Ana porque Ana não podia gerar filhos. Uma mulher provava que amava o seu marido dando-lhe filhos, especialmente homens. É claro, né, naquela altura eu acho que o povo não sabia que o sexo dos filhos é definido pelo homem, não pela mulher. E os homens às vezes crucificavam as esposas, tadinha, porque às vezes elas só davam filho à mulher e eles ficavam com raiva. Mas a Penina, ela dizia, ah, eu tenho muitos filhos, você não tem nenhum. Você é uma coitada, você não tem nenhum filho. Irmãos, os homens casados aqui, levanta a mão quem é homem casado aqui. Vocês são felizes de ter uma esposa só, não são? Graças a Deus que hoje só pode ter uma esposa, né, gente? Agora as mulheres casadas aqui também são felizes de saber que seus maridos têm olhos só para si, não é verdade? Glória a Deus que nós não estamos na época aqui do Eucana, que tinha a Penina e tinha a Ana. E sabe, a Ana ia no templo uma vez por ano para fazer orações, para clamar a Deus. E quando ela ia no templo, a Penina, sua competidora, fazia pouco caso dela e dizia, já vai lá fazer as orações. Deus não te ouve. Deus ouve a mim. Eu tenho gerado filhos, você não, você é uma pobre coitada. E Ana ia para o templo, igual muitos de nós aqui, às vezes, vêm para a igreja. E quantas pessoas o diabo usa para falar com a gente a mesma coisa? Você vai para a igreja? Eu não sei o que você vai fazer na igreja, você não muda. Você está sempre cheio de pecado. Ah, Deus não vai ouvir suas orações, não. Deus está contra você. Deus não é seu amigo, não. E aí a gente vai sendo bombardeado com essas palavras que Penina lançava sobre Ana. E um dia, irmãos, Ana estava no templo com uma amargura tão grande no seu coração. O texto chega a dizer aqui, olha, assim, então Ana se levantou depois para comer, que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E sabe, Ana, ajoelhada no templo, o sumo sacerdote meio cego lá do outro lado, olhou para Ana, ajoelhada, não falava nada, só balbuciava. E ele fez um juízo errado sobre ela. Ele pensou que ela estivesse embriagada. E sabe o que ele fez? Ele insultou Ana. Ele insultou Ana. Ele fez um juízo errado de Ana. Chegou para ela e disse, você não tem vergonha de vir para a casa de Deus bêbada? Você deve deixar essa prática, minha filha. Assim Deus não vai abençoar você. Irmãos, eu acredito piamente que aqui foi o ponto de virada de Deus mudar a sorte de Ana. Porque ela tinha todo o direito, como ser humano, de olhar para aquele homem que já não tinha nem mais visão espiritual, que era conivente e complacente dos pecados dos filhos, e falar para ele assim, quem você pensa que é para falar assim comigo? Quem você pensa que é para me insultar dessa maneira? Só porque você tem um cargo de autoridade, você está abusando da sua autoridade. Mas Ana não fez isso. Ana honrou e respeitou aquele homem. Olha o que ela respondeu. Não, Senhor meu, ainda chama-o de Senhor. Trata-o por Senhor. Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva, irmãos, olha para isso. Tua serva, não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. Belial na Bíblia é imprestável, então não tenhas a tua filha por uma imprestável. Porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto, tenho falado até agora. E eu quero falar uma coisa para nós aqui. Uma aplicação. Tudo que a gente lê na Bíblia, irmãos, a gente tem que entender o que quer dizer o texto naquele tempo e o que tem a ver para nós hoje, como aplicação.
Eu quero falar uma coisa para nós aqui hoje, que muitas vezes nos assentamos na rota dos escarnecedores, para nós falarmos mal das autoridades. Sejam autoridades governamentais, sejam autoridades eclesiásticas, sejam autoridades familiares. Deus está ouvindo tudo que a gente fala. Deus está vendo tudo que a gente fala. A forma como nós falamos na mesa da nossa casa, perante nossos filhos, contra nossos líderes espirituais, afastando nossa família da presença de Deus. Hoje você vai no YouTube, tem escândalos pipocando para todo lado, e aí a gente coloca toda a gente no mesmo saco e fala, é tudo farinha do mesmo saco. Não é não, irmãos. Não é tudo farinha do mesmo saco, não. É a mesma coisa que você, mulher, falar, homem é tudo igual, nenhum presta. Você que é homem falar, mulher é tudo igual, nenhuma presta. Não é verdade. Tem muita gente servindo a Deus com integridade. Tem muito homem honesto, muita mulher honesta, tem muito homem piedoso, muita mulher piedosa. Não é tudo farinha do mesmo saco, é a gente que vai ficando cheio e farto de tanta coisa que a gente vê, que a gente já não acredita mais na santidade do ser humano. E muitas vezes a gente se assenta para falar mal, ao invés da gente interceder, a gente fica falando mal, e eu quero dizer, Deus está ouvindo, e é por isso que Deus não muda a nossa sorte, é por isso que Deus não ouve a nossa oração. Você, filho, que fica falando mal do seu pai, da sua mãe, fala com o seu pai, com a sua mãe de qualquer jeito. Nós ficamos falando mal dos nossos governantes, ao invés de nós dobrarmos nosso joelho para clamar pelo primeiro-ministro, pelo presidente da república. Nós nos juntamos com o mundo para falar mal. E a Bíblia diz, irmãos, em Romanos 13, que toda autoridade foi constituída por Deus. Nós, esposas, muitas vezes nos assentamos para conversar e falamos mal dos nossos maridos. Estamos desonrando, tirando as vestimentas, descobrindo a nudez. Filhos que às vezes ficam contando para os outros que se passa dentro de casa, descobrindo a nudez dos seus pais. Deus está vendo. Ana tinha direito de falar, você me insultou, eu não aceito essa sua palavra. Mas ela se humilhou, e por causa da sua humildade, ela foi honrada, ela foi abençoada por Deus. Isso é muito subtil, irmãos. Sabe, antes das eleições, nós devemos falar. Eu não gosto desse candidato por isso. Ele não é muito certinho, não. Ele não é muito honesto, não. Ele é corrupto e tal. Mas depois que ganhou as eleições, a nossa posição agora, nós trocamos o lugar. Antes a gente falava, mobilizava. Agora nós somos intercessores. Agora nós devemos orar. Lembra de Arão e Miriam, os irmãos mais novos de Moisés? Moisés tinha casado com uma mulher que eles não gostaram dela, a Zípora. E aí Arão e Miriam se juntaram dentro da tenda deles para falar mal de Moisés. Mas Moisés foi casar com essa mulher? Não sei porque Moisés foi fazer isso. Mas Moisés era o líder espiritual deles. Aliás, eles eram irmãos mais velhos, né? Moisés era irmão mais novo. Como irmãos mais velhos, talvez se sentiram no direito de exercer autoridade, falar sobre ele, contra ele. E sabe o que diz o texto? Não fala que Moisés ouviu, mas fala, e o Senhor ouviu. E o Senhor disse, Miriam e Arão já para a tenda da congregação. Moisés vai para a tenda da congregação. Moisés, Senhor, o que está acontecendo lá? Você vai saber. Chegou lá na frente de todos, Deus expôs a vergonha e disse, Miriam e Arão, porque vocês não tiveram temor de falar contra o meu servo Moisés. Vai ficar leprosa 7 dias e vai ficar afastada do meio do povo. Porque quem não honra, quem se levanta contra a autoridade, seja que autoridade for, irmãos, vai sendo acometido de lepra. Cada dia mais vai recebendo essa leprinha e vai se afastando cada dia mais do arraial do povo de Deus. E Ana não. Ana honrou aquele homem que lhe insultou. E sabe o que ele disse para ela? Ele a abençoou. E ele disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era mais triste. Olha que lindo. Ana ali no auge da sua dor, ela recebeu uma boa palavra.
palavra. Irmãos, Deus tinha uma palavra para alegrar o coração de Ana, como mesmo o Deus de Ana está aqui nessa manhã, e Ele também tem uma boa palavra para o seu coração. Deus também quer alegrar você, Deus também quer olhar para você e falar que o Senhor conceda a petição que você veio pedir nessa manhã. E Ana já se levantou alegre, porque assim é a presença de Deus. Muitas vezes a gente chega na presença de Deus, irmãos, amargurados, estressados. Quem não tem andado estressado nesses dias? De vez em quando no culto eu tenho que tirar minha máscara para baixo e gritar um aleluia bem alto para sair daqui de dentro tudo que está aqui. O louvor liberta. Você já ouviu falar que o louvor liberta? Então de vez em quando você baixa a máscara rapidinho, aleluia! Ai, aliviei. Glória a Deus. Nós temos que combinar de ir para o monte de vez em quando orar, irmãos, para a gente ir lá no monte soltar a voz. Porque no monte a gente tem liberdade, né? Glória a Deus. Então, ela recebeu a boa palavra. Mas Ana, no auge da sua dor, ela clamou a Deus e ela fez um voto. Se o Senhor me der um filho, eu vou devolver para o Senhor, para que sirva ao Senhor todos os dias da sua vida. Ela não pediu um filho para esfregar na cara da Penina, dizendo, está vendo, não é só você que é abençoada, não. Você está pensando que Deus só ouve você? Deus ouve a mim também, não. Ela pediu a Deus um filho, e quando ela recebeu, ela preferiu devolver para Deus como primícia do seu melhor, da sua melhor oferta. Olha só o alvo que ela fez, e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ou seja, será nazireu, será sacerdote, servirá ao Senhor no templo. E sabe, irmãos, 1 ano depois Samuel nasceu. Que lindo, né? Um nome bonito para você colocar no seu filho. Samuel. Samuel. O Senhor ouve. Samuel quer dizer o Senhor ouve. Irmãos, quando Samuel tinha 5 anos, ele foi desmamado. Porque era com essa idade, aproximadamente, que as crianças eram desmamadas em Israel. E Ana disse, quando meu filho for desmamado, eu vou pagar meu voto. Eu vou no templo e vou entregá-lo ao Senhor. E ele vai morar no templo. Ana só via Samuel uma vez por ano, quando ela lá ia para os sacrifícios. E sabe, com 5 anos de idade, quem aqui tem filho ou neto com mais ou menos 5, 6 anos de idade, levanta a mão. Não é a idade mais lindinha? Que a criança está a fazer perguntas, que a criança quer saber tudo, que a criança quer ganhar alguma coisa, vem abraça o pai, aí beija a mãe, aí está naquela fase, né, do porquê para isso, do porquê para aquilo, é naquela fase da beijação, é aquela fase em que a mãe se apega mais ainda ao seu filho. E sabe, quando ele tinha 5 aninhos, ela fez uma túnica pequenina, colocou sobre ele, levou ele no templo e entregou ao Senhor. E a Bíblia fala no versículo 24, e era o menino ainda muito criança. Irmãos, eu acho que realmente Eucana merece honra aqui, viu? Porque esse marido, ele concordou com o voto que a mulher tinha feito. Porque segundo a lei de Moisés, se uma mulher solteira fizesse um voto a Deus, e o seu pai, se ela fosse solteira, o seu pai não concordasse, e dissesse, não concordo com esse voto que você fez, aquele voto estava diante de Deus anulado. Ela não tinha obrigação de cumpri-lo. Se ela fosse casada e o marido falasse, esse voto eu não concordo com ele. E aí, ela estava livre de cumprir o voto. É igual, né, que Paulo fala mais ou menos, quando o casal quer se apartar sexualmente um do outro, Paulo fala, não por muito tempo, e só se for para fazer jejum, para buscar Deus. Não pode ser também ficar afastado sexualmente muito tempo um do outro, para que Satanás não vos tente pela incontinência. Então, se for fazer um voto de jejum, aí tudo bem, mas ele fala, tem de ser em concordância. Os dois têm de concordar, né? Não é o marido falar assim, eu não quero mais fazer sexo com você por 1 ano, porque eu vou ficar em jejum. Vou buscar Deus. Aí a esposa fala, eu não concordo com esse voto, não. Ou a esposa fala, né, vice-versa, e o marido, eu não concordo com esse voto, não. Diante de Deus, Deus não vai aceitar esse voto, que é voto de tolo, irmãos. Mas voltando a Ana,
O marido de Eleucana disse, tá bom, minha filha, faz como você falou com Deus. E ela foi e entregou o filho. E quando ela entregou o filho para o sacerdote Eli, ela disse no verso 27, por este menino orava eu. Por esta bênção orava eu. Por esse casamento orava eu. Por essa profissão, essa porta de emprego orava eu. Por esse ministério orava eu. Por essa saúde orava eu. Por esse milagre orava eu. E o Senhor ouviu a minha oração. O Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Irmãos, Ana, que história fantástica. Ana, ela era clara no seu pedido diante de Deus. Não tinha meias palavras, não. Ela falava, Deus, eu quero um filho. E esse filho que o Senhor me der, eu vou devolver ele para o Senhor. Para que ele sirva ao Senhor todos os dias da sua vida. Você é específico naquilo que você pede? Naquilo que você fala com Deus? Porque Paulo diz assim, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Em tudo. Não é chegar meio minuto de noite, né? Quando vai para a cama e falar, Deus, me abençoa. Aí Deus vai falar, eu sei de todas as coisas, mas que bênção que você quer, filho? A gente não é específico, irmãos. A gente muitas vezes não recebe porque a gente não sabe pedir. A gente pede tudo errado, quer uma bênção generalizada. Mas o Senhor, Ele ama quando nós somos específicos. Senhor, eu quero um casamento abençoado. Para que você quer um casamento abençoado? Ana nem precisou Deus perguntar para que queria um filho. Porque ela já falou logo. Então a gente tem que ser assim, a gente tem que ser objetivo. Esse negócio fica enrolando muito na oração, fica 10 horas orando, mas 1 minuto só que fez a petição lá e que foi direto no ponto. Tem gente que quando está orando fala mais Senhor do que o pedido, né? Senhor, porque Senhor, porque Senhor, porque Senhor, porque Senhor. Ou então fala 10 mil vezes em nome de Jesus. E é muito engraçado quando a gente começou a trabalhar com os americanos, que eles oram e falam em nome de Jesus só no final. Acabou. Quando falou em nome de Jesus, sabe que acabou a oração. Ó Deus, e nós, né? Os latinos, assim, né? Somos mais emocionais. Ó Deus, em nome de Jesus eu entro em tua presença, porque em nome de Jesus eu estou aqui, porque em nome de Jesus eu te peço, porque em nome de Jesus eu amarro, porque em nome de Jesus faz isso, em nome... Não, ora tudo. E no final fala, e eu te peço em nome de Jesus, acabou. Jesus falou que não é por muito ficar falando, irmão, enrolando, não. Vai direto no ponto, pronto. Ana era assim, Senhor, quero um casamento. Mas eu quero que o meu casamento, Senhor, possa ser tão abençoado a ponto de poder abençoar outros casamentos que possam precisar de aconselhamento, ajudar famílias que precisam de serem reestruturadas, curadas, restauradas. Senhor, eu queria tanto uma casa maior, porque eu quero hospedar uma célula na minha casa, porque eu quero ter uma casa com piscina, porque eu quero fazer batismo lá com a igreja, eu quero levar meus irmãos, meus familiares. Tem gente que tem uma casa grande, mas nunca os pais vão lá visitar, os filhos vão lá visitar, os netos, os primos, os tios, nunca vão lá visitar a casa. Ah, eu quero uma casa de 3 andares. Para que você quer uma casa de 3 pisos, abençoado? Para você morar sozinho com sua mulher? Vai ter trabalho para limpar e você não vai nem conseguir dar conta de uma casa desse tamanho? Ah, eu quero mesmo é comprar um Tesla, sabe, assim, daquele top mesmo. Deixa você for trocar os pneus, você vai se arrepender do pedido que você fez. Que às vezes a gente pede, mas não tem consciência, irmãos. Eu quero mesmo, meu sonho de consumo, sabe qual é? Comprar um Porsche, uma Ferrari, daquele que cabe em 2 pessoas, mas que 200, 300 mil, um carro assim. Mas você acha sinceramente que Deus vai te dar isso? Para que você está pedindo isso? A não ser que você seja um bilionário, dá dinheiro para a obra de Deus, para a obra missionária. Aí o pai e o pastor Eduardo, nós temos um casal de amigos que eles são mesmo ricos. Nós amamos muito esse casal nos ama muito. E sempre que a gente vai nos Estados Unidos, a gente fica hospedado na casa deles. Eles já ficaram hospedados na nossa casa aqui também. E eles foram viajar com a família e nós ficamos naquela propriedade toda. Para você ter ideia, para ir da casa deles, do portão até na casa deles, são 2 quilômetros dirigindo, conduzindo. Propriedade com lagos e as corças lindíssimas e tal. Aí um dia nós ficamos lá só nós os dois, uma semana, né? Que eles foram viajar e tal. Aí falamos assim, vamos surpreender eles, vamos limpar o quintal todo deles. Tem aquele negócio que sopra assim, as folhas vão, né? Chama-se blow, eu acho. Aí vai, zzz, tal. Aí vamos limpar, essa garagem está fechada aqui, vamos abrir.
Tinha 3 carros, eles têm 3 filhos. Tinha 3 carros guardados. Um Porsche, uma Ferrari e um Lamborghini. Um presente para cada filho que estava ali guardado para eles darem para os filhos. Uau, que lindo! Mas eles são super generosos para a obra missionária. Eles têm um filho na obra missionária. Tudo que eles têm é do reino de Deus. E Deus honra eles e abençoa. Quando nós precisamos de férias, é na casa de praia deles que nós ficamos. Vocês já ficaram conosco, o pastor Sidá, Carla e Hugo, já ficaram nessa casa na Flórida, onde eu pesquei o tubarão. É uma família, já vieram aqui na igreja também, mas são generosos. Como eles, há muitos que o Senhor dá. Mas a gente, às vezes, irmão, não tem nem direito que comer na mesma quer um sonho desse. Nós temos que ser específicos com Deus. Deus, eu quero um carro maior. Porque eu quero ajudar as pessoas que precisam de bolé, eu quero, se alguém precisar ir num hospital de noite, levar. Eu preciso, Senhor, de um carro maior para servir melhor o Senhor. Senhor, o meu salário está baixo, eu preciso de um salário melhor, por quê? Porque eu quero aumentar a minha contribuição, quero honrar meus pais no dia dos pais, quero honrar minha mãe no dia das mães, eu quero honrar a obra missionária, eu quero abençoar quem precisa. Ah, Senhor, eu quero escrever um livro. Para que você quer escrever um livro? Fala logo para Deus de uma vez. Deus, eu quero escrever um livro porque o Senhor está me ensinando e eu quero ensinar outras pessoas através da escrita. Oh, glória a Deus, assim que tem que ser, irmãos. A gente tem que ser claro com Deus. E Ana foi clara. E ela disse, por esse menino orava eu. Por isso também ao Senhor o entreguei. Porque o Senhor ouviu minha oração. Então ao Senhor o entreguei por todos os dias que viver. Pois ao Senhor foi pedido e adorou ali ao Senhor. Irmãos, a primícia que Ana trouxe para Deus, ela foi tão especial, que Deus honrou Ana de uma forma magnífica, mas não somente honrou Ana, honrou também a Israel. Porque a honra de Deus, na semente que nós semeamos, não é? Na primícia que nós entregamos para Deus. A honra de Deus não vai acontecer só na nossa vida, vai tocar outros. Vai tocar outros. Eu sempre falo para os jovens aqui, os jovens que estão estudando, muitas vezes seus pais não tiveram a oportunidade de estudar o que vocês estão estudando. Talvez vocês vão receber uma carta do banco, das finanças, com um DR na frente, doutora Chelsea. Mas a sua mãe nunca vai receber um doutor na frente, ou o seu pai. Talvez a sua mãe, jovem, está trabalhando limpando casas para dar para você um DR na frente do seu nome. Deus vai honrar seu pai e sua mãe pelo trabalho deles na sua vida. Para você honrar seus pais, dando orgulhos a eles, nunca se esquecendo que aquilo que você é, vem dos seus pais, que se sacrificaram para você ser o que você é. Talvez seus pais nunca vão se assentar atrás de uma secretária. Talvez nunca vão ter um estetoscópio, né? Como é que fala aquilo lá? É isso mesmo, né? Falei direitinho. Nunca vai ser um médico, ou nunca vai ser um advogado. Talvez trabalhe nas obras, tem calos nas mãos. Você vai ser. Nunca se esqueça disso. Ana trouxe sua primícia a Deus e ela foi honrada. Sabe por quê? Olha o que diz o texto aqui. Capítulo 2, 21 diz: visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Ela era estéril, não podia ter nenhum. E ela recebeu um e devolveu para Deus. E Deus deu mais 5 para ela. Porque assim é o nosso Deus, irmãos. Quando nós retemos, sai entre os dedos. Mas quando nós entregamos como o melhor que temos para Deus, aquilo floresce de uma forma magnífica. Lembra de Abraão? Abraão tinha 100 anos. E ele foi pai de Isaac com 100 anos de idade. Lembra que quando Deus disse para ele e para Sara que eles teriam um filho, a Sara tinha 65 anos e Abraão tinha 75, não era? Aí a Sara riu, porque ela ouviu atrás da porta, né? Não era a porta, lá a tenda, lá os irmãos entendem, ela está atrás lá. A palavra fala que ela está atrás. Quando ela ouviu o Senhor falar para Abraão, vou te dar um filho de Sara, ela riu, porque ela disse assim, eu já cessei o costume das mulheres, ou seja, eu não menstruo mais. E o meu marido tem o ventre amortecido, quer dizer, não dá mais nada, tadinho. Abraão, com essa idade, já não dava nada. E imagina com 100 anos, quando deu à luz a Isaac, a Sara tinha 90.
Para, gente. A Sara tinha 90 e o Abraão tinha 100 anos. Aí Isaac nasce. Demorou para Sara morrer, ó. Ela viveu as alegrias da maternidade muitos anos, irmãos. Aí a Sara morre. Aí Abraão casou de novo. Jesus. Viu? A bênção de Deus, irmãos, é mais poderosa do que qualquer Viagra. É o Viagra do céu, o Viagra celestial. Porque o Abraão casou com a Quetura e teve mais 6 filhos. A Sara, velhinha, falou, meu marido está com o ventre amortecido. E aí, irmão, veio lá a bênção de Deus, engravidou lá, teve o Isaac. Daí a pouco ela morre, ele casa de novo e tem mais 6 filhos. Porque Deus é assim, a bênção de Deus na vida de uma pessoa faz com que ela receba dupla honra, como diz a Bíblia em Isaías. A Ana foi duplamente abençoada pelo Senhor, porque ela recebeu muitos mais filhos além de Samuel. Irmãos, quando a gente entende esse princípio, a gente sabe que tudo que a gente tem é de Deus, a gente não retém nada. Não retém nada. Você está na faculdade, você vai ter uma profissão. Quando você recebe o seu diploma, você entrega para Deus e fala, Deus, eu te entrego isso aqui como primícia. Se eu for um advogado, se eu for um engenheiro, se eu for um doutor, se eu for qualquer coisa de relevância nessa vida, é para glorificar o teu nome e eu vou entregar isso como primícia para o Senhor. Você é inteligente. Para de usar a sua inteligência, desperdiçar a sua inteligência nas redes sociais. Deixa Deus usar a sua inteligência como primícia para você glorificar o nome de Deus, anunciando o Senhor, fazendo bem, ajudando os outros. Aquilo que a gente retém, irmãos, a gente perde. Eu não sei se vocês se lembram de uma pregação que eu preguei sobre o tesouro escondido no chão. E eu contei uma história verídica de uma judia chamada Ana, uma jovem. Ela tinha um sonho de dar um colchão novo para sua mãe. E ela, então, lutou e conseguiu dinheiro e comprou um colchão ortopédico para a mãe, mas queria fazer surpresa. E ela disse assim, eu vou mandar eles virem buscar o colchão novo e levar, deitar no lixo, está muito velho. E vou pôr o colchão novo. E mamãe vai chegar e eu vou fazer a surpresa. Aí a senhora chega e ela, mamãe, tem uma surpresa. Vem ver, comprei o colchão novo. A mulher, em vez de ficar feliz, ficou triste e começou a gritar. Não pode, o colchão velho não pode ir embora. Eu guardei $1 milhão dentro dele. A minha vida toda eu fui juntando dinheiro. Lembra que antigamente as pessoas tinham esse hábito, né? Os mais velhos guardavam dinheiro dentro do colchão. E agora? Vão para o depósito de lixo. Vão no diretor. A minha mãe, eu mandei para cá um colchão, a minha mãe tem dinheiro dentro desse colchão, a gente precisa achar esse colchão. E vão lá, reviram tudo. Aí o diretor fala, não dá. Tem 3 toneladas de lixo aqui. Isso já foi revolvido. Já não achamos mais, isso vai ser tudo incinerado. Perdeu $1 milhão. Estava guardado dentro do colchão. Irmãos, muitas vezes a gente vai guardando, eu não estou falando só, entenda meu coração, essa palavra não é sobre dinheiro, não é. Você pode colocar isso dentro, se você vê isso como um bem para a sua vida. A Ana entregou um filho para Deus. Há muitos pais e mães aqui que se Deus falar que o seu filho vai ser um missionário, vai morrer. Porque não entregou o seu filho como melhor para Deus. Sabe o que acontece quando a gente se agarra na bênção? Ana falou, por esse menino orava eu e Deus me ouviu. Por isso eu trago ele de volta para Deus. Como Davi teve aquela percepção, Senhor, tudo vem de ti e do que vem de ti te tornamos a entregar. Abraão estava correndo o risco de amar mais Isaac do que a Deus. E Deus disse, Abraão, você agora vai ser colocado à prova. Leva o seu filho no Monte Moriá e sacrifica. Corta o pescoço dele lá em sacrifício para mim. Abraão foi. Provou que amava mais a Deus do que a bênção. E sabe o que aconteceu? Deus deu a bênção de volta para Abraão e disse, agora eu sei que tu me amas, Abraão. É assim que Deus faz. Você entrega um filho para Deus e o Senhor vai dar a você as alegrias de ver o seu filho próspero, abençoado, com uma família abençoada. Hoje que a gente vê muitos pais dizendo, eu quero que esse menino seja um jogador de futebol. Não precisa nem estudar não, desde que ganhe muito dinheiro tá bom. Lute para que o seu filho seja um homem de Deus, a sua filha seja uma mulher de Deus, de caráter. Quantas mães
sem noção. Eu quero que essa menina case com um milionário. Não precisa estudar, não. Se casar com um milionário, já está bom. Não, meus irmãos. Você não está criando seus filhos para isso. E Ana entregou o seu melhor e ela, quando ela entregou o seu melhor, ela trouxe um cântico ao Senhor. Depois você pode ler 1 Samuel capítulo 2. Ela entregou o seu filho e ela trouxe uma canção ao Senhor, dizendo: o Senhor empobrece, o Senhor enriquece. Sabe aquele cântico de Davi no Salmo 113? O Senhor faz com que o necessitado que está no monturo se assente em lugares sublimes. Com os príncipes da terra, foi a Ana que escreveu. Foi a Ana que cantou. E Davi foi lá e copiou e fez um hino também. A Ana foi honrada pelo Senhor. E Israel também foi honrado, porque a bênção de Deus na nossa vida toca outros. Sabe por que Israel foi abençoado? Porque teve mais do que um menino. A Bíblia fala que Samuel, ainda criancinha, usava um éfode de linho. Sabe o que era o éfode? Era roupa sacerdotal. Aqui no peitoral tinha as 12 pedras preciosas, representando as 12 tribos de Israel. Aqui tinha uma mitra de ouro escrito santidade ao Senhor. E assim Samuelzinho, pequenininho, foi crescendo, crescendo no templo, foi aprendendo a ouvir Deus, porque ainda criança ele estava no quarto e Deus foi lá 3 vezes e disse: Samuel, Samuel. E ele pensou que era o sacerdote Eli, foi lá e o sacerdote Eli disse: não sou eu, você está ouvindo outra coisa. Na 3ª vez ele fala: me chamou de novo, Samuel, Samuel. Já sei, meu filho, Deus está falando com você. Deus estava passando o sacerdócio para Samuel. Irmãos, os sucessores de Eli, ou o sucessor de Eli no sacerdócio, não foi nenhum dos seus filhos, eles morreram no pecado. Foi aquele que foi gerado na intercessão e nas motivações corretas diante de Deus. E sabe o que Samuel respondeu para Deus? Que foi, gente? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel foi um dos maiores juízes que Israel já teve, o último deles. Samuel ungiu o primeiro rei de Israel, Saul. Depois ele ouviu Deus falando: é Davi que eu tenho escolhido como homem segundo o meu coração. E ele consagrou Davi para o trono. Como sacerdote, ele trazia a humanidade até Deus. E como profeta, ele trazia Deus para a humanidade. Ele trouxe Israel diante de Deus e trouxe Deus para Israel por causa de uma oferta de primícia, de uma mãe que recebeu de Deus aquilo que ela pedia e que glorificou o nome de Deus. Qual é o seu melhor hoje para entregar a Deus? Irmãos, a minha mãe, eu vou terminar falando da minha mãe. Morreu com 54 anos. Irmã Glorinha. Ela era conhecida como Irmã Glorinha. A minha mãe, ela não estudou mais do que o 5º ano. Não, ela ficou na 4ª classe. Ela repetiu 7 vezes a 4ª classe. Ficou por ali. Mas escrevia tão bonitinho. Casou com quase 14 anos. A minha mãe, ela nunca pregou em outra nação. Ela nunca viajava. Ela veio em Portugal 2 vezes só, que eu trouxe ela aqui. Nunca treinou discípulos. A minha mãe nunca teve um ministério na igreja. Sempre era a irmã Glorinha, que emprestava a casa para os batismos, que tinha rio na casa dela. Fazia bolo para toda a gente. Toda a gente amava minha mãe. Simplesinha. Jesus libertou minha mãe com 26 anos. A minha mãe chupou chupeta, até 26 anos. Minha mãe fazia vergonha para mim, porque a minha mãe era quase 15 anos mais velha que eu só. Minha mãe ficou grávida de mim com 14 para 15 anos. E a minha mãe sentava na rua, o autocarro passava, os carros passavam, minha mãe estava com uma fralda velha, assim, e chupando a Xuxa. E que vergonha, gente. E o pastor, quando a minha mãe se converteu, o pastor fez campanha de libertação e jejum para Deus libertar minha mãe da chupeta, da Xuxa. E libertou. Não foi se dar amiga da minha mãe, para vocês terem ideia. Até hoje ela está me contando aos pouquinhos coisas que a minha mãe contava para ela. Estou descobrindo coisas da minha mãe. A minha mãe, quando eu disse, eu vou para o seminário porque eu vou servir a Deus. A minha primícia para Deus é a minha juventude, é a minha vida. Todos foram contra.
todos falaram, você é muito inteligente para ir para um seminário. Você deveria ir mesmo para a faculdade, igual você estava planeando, ser uma advogada, ir para a marinha, fazer sua carreira. Você é muito mandona, você é muito líder, você tem que ser mesmo essa pessoa que você quer ser. A minha mãe foi a única que disse, vai, porque você é como Maria. Você escolheu a boa parte, nunca lhe será tirada. Minha mãe nunca foi uma pessoa de nome, mas eu ia trabalhar às 6 horas da manhã, depois eu ia para o seminário, voltava para casa, irmãos. Quase meia-noite, de autocarro, quase 1 hora do seminário até em casa, trocando de paragem em paragem. Era escuro o lugar que eu morava, minha mãe ia todo dia me esperar para eu não ir sozinha do ponto do autocarro até em casa. E quando ela chegava, tinha um pratinho de comida para mim. 7 filhos, marido, um monte de gente comendo na casa dela, irmãos, primos, sobrinhos. Mas tinha o meu pratinho lá. Eu sou aquilo que ela fez de mim. Eu sou primícia, eu sou primogênita e sou primícia dela. Eu sei que no céu ela vai ter uma coroa. Daquilo que eu estou vivendo para Deus, parte o Senhor vai imputar a ela. E eu quero perguntar para você, nessa hora, qual é o melhor que você tem para entregar a Deus? Vamos ficar de pé. Sabe a primícia do culto hoje? 2 almas para Jesus. 2 almas em prantos aqui, entregando suas vidas para Jesus.